seja muito bem-vindo. Se você acompanha meu canal ou ainda não acompanha, eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar sempre nossos vídeos e comentar sempre que você desejar, se tiver alguma dúvida de qualquer vídeo, de qualquer receita aqui no canal. Quer aprender a fazer essa receita maravilhosa? Então bora comigo no passo a passo? Vem comigo então, bora lá! Em uma batedeira, vou bater a manteiga com o açúcar. Primeiro, eu vou bater a manteiga por 30 segundos até esbranquiçar. Depois de 30 segundos, a manteiga esbranquiçou. Eu desligo a batedeira e com o auxílio de uma espátula, retiro toda a manteiga que ficou sem montar nas laterais e misturo bem. Retorno para a batedeira e adiciono uma parte do açúcar. Continuo a bater até ficar um creme leve e esbranquiçado. O restante desse açúcar eu reservo para montar com as claras. Aqui o creme começa a ficar esbranquiçado e leve. Nesse momento eu começo a adicionar as gemas em 3 partes. A cada parte, deixo bater por 30 segundos até homogeneizar bem as gemas no creme. Coloco a primeira parte das gemas com a batedeira ligada. Depois de 30 segundos, adiciono a segunda parte das gemas. Depois de mais 30 segundos batendo, adiciono a última parte das gemas e continue a bater até o creme ficar bem leve. Após colocar a última parte das gemas, o creme bateu por mais 1 minuto. E nesse momento eu desligo a batedeira e retiro o tacho. O creme ficou leve e cremoso, agora eu vou retirar do tacho esse creme e reservar. Lavar bem o tacho e o batedor para bater as claras em neve. Como tem manteiga, as claras não montam, então é preciso lavar bem o tacho para bater as claras. Em um bowl, reservo todo o creme para bater as claras em neve. Com o tacho limpo e seco, adiciono as claras e levo para bater e adiciono o açúcar aos poucos. Ligo a batedeira e em velocidade alta deixo montar as claras. Nesse momento, as claras desenvolveu bem, já começo a adicionar o açúcar. Vou colocando o açúcar aos poucos. Pronto, já está no ponto desejado. Agora vou adicionar as claras no creme. Aqui posso colocar elas direto em partes ou intercalando com a farinha. Muitos acham que não dá certo fazer direto e depois colocar a farinha. Então vamos fazer um teste. Vou colocar as claras e depois a farinha. Já adicionei a primeira parte e misturei bem. Sempre de baixo para cima e com leveza. Agora adiciono a segunda parte e misturo bem sempre com leveza. Agora adiciono a terceira parte e misturo bem. Nesse momento despejo o creme dentro do tacho e misturo com a última parte das claras. Em seguida adiciono a farinha em 2 partes, sempre misturando levemente. Assim não perdemos muito o ar que conseguimos no batimento. Agora adiciono a segunda parte da farinha e misturo bem até homogeneizar e finalizar a massa. E chegamos ao ponto correto da massa. O resultado foi praticamente o mesmo. O teste valeu a pena. Esse é o ponto da massa. Agora eu vou dividir em 3 formas de 30 por 40 centímetros. A forma pode ser a que você estiver aí no momento. Esticar a massa mais ou menos a 3 milímetros. Existem assadeiras apropriadas para esse tipo de bolo. Como aqui eu não tenho, improvisei nessas aqui. Coloquei papel manteiga por baixo, untando a forma. Isso facilita a retirada da forma e enrolar. Deixar bem padronizadas para que as camadas fiquem uniformes e finas. Vou levar para assar a 240 graus em um forno de convecção de lastro e assar por 4 minutos. Pronto, depois de 4 minutos e meio ficou boa a nossa massa. Ela deu uma douradinha de leve em algumas partes por cima. Isso porque eu acabei deixando por 30 segundos a mais dentro do forno. Tem que tomar muito cuidado, pois é muito rápido para ficar no ponto certo.
Para retirar da forma e tirar o papel, é só colocar um papel por cima e outra forma, virar as formas e retirar o papel do bolo. O papel sai muito fácil, depois é colocar o papel novamente e a forma e desvirar o bolo. Em seguida, é só soltar o bolo na mesa para rechear. Para rechear esse bolo, é tradição rechear com goiabada. Aqui vamos aplicar uma camada bem fina de goiabada e enrolar a primeira parte. Em seguida, rechear a segunda parte e juntar com a primeira parte. Na sequência, rechear a terceira parte e juntar com as duas partes já enroladas. Sempre colocar as juntas para juntar as massas. Enrole e aperte bem para que retire algum ar que ficou no meio da massa. Assim as camadas ficam mais juntas e padronizadas. Depois enrole em um plástico filme e leve para gelar por 2 horas. Isso vai facilitar os cortes e deixar mais bem apresentado o bolo de rolo. Depois de 2 horas, retire o bolo da geladeira e retire o plástico e o papel. E assim podemos fazer os cortes com mais precisão e vai ficar muito bonito o nosso bolo de rolo. Agora eu vou cortar as 2 pontas. Olhem que beleza que ficou. Neste momento, o bolo está gelado. A manteiga deixa a massa firme. Depois que ficar em temperatura ambiente, o bolo fica com aparência melhor. Aqui é como você quiser. Quanto mais grosso quiser o bolo, mais camadas tem que colocar nele. Como eu coloquei apenas 3 placas, ele ficou nesse diâmetro. O bolo de rolo tem várias formas de ser vendido. Na minha confeitaria, eu vendia muito ele em tamanho de 500 gramas e fatiados, como estou fazendo agora. Depois que fatiar, é só colocar em saquinhos plásticos e selar, e fica excelente no balcão para venda, e vende muito. Se gostou da receita, já deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito ou inscrita. Compartilhe para ajudar o nosso canal a crescer. Um grande e forte abraço, até uma próxima receita, Deus abençoe.